Órgão de auxílio e prevenção, responsável por atuar em fortes chuvas e consequentes enchentes e deslizamentos, entre outros problemas naturais, a Defesa Civil de Novo Hamburgo está sob o comando do Tenente da Reserva do Corpo de Bombeiros, Claudiomir da Fonseca, que vem trazendo a experiência realizada no município vizinho de Campo Bom, onde também comandou a Defesa Civil, criando núcleos comunitários e trabalhando com o diálogo e a prevenção, e ainda aponta os principais problemas hamburguenses para a área. Olá, telespectadores da Vale TV, canal 14 da NET. Estamos iniciando mais uma edição do programa Conexão Política. Lembrando que você pode acompanhar o programa através do aplicativo da Vale TV para o seu aparelho Android ou através do site valetvplay.com. Nós estamos recebendo aqui hoje o coordenador da Defesa Civil de Novo Hamburgo, Tenente Claudiomir da Fonseca. Tenente, muito obrigado pela presença aqui. Vamos falar um pouquinho sobre esse plano de contingência que foi lançado recentemente pela Prefeitura. O que se trata esse plano? Bom dia a todos. O plano de contingência na verdade, é uma estratégia de trabalho das defesas civis, isso a nível nacional. Para quem não sabe, a Defesa Civil ela é um sistema nacional, que inicia no Ministério da Integração Nacional, depois os estados têm as suas coordenadorias estaduais e cada município tem a sua. Então, a Defesa Civil local ela se reporta ao estado e se reporta à União. E o plano de contingência ele vem atender uma lei federal, que é de 2012, que é um Plano Nacional de Defesa Civil. E nesse Plano Nacional de Defesa Civil, ele pede que cada município planeje suas ações, para que quando ocorrer um sinistro, uma situação de anormalidade, que as defesas civis e as prefeituras não sejam pegas de surpresa. Então, basicamente é isso. É uma estratégia de ação, é um planejamento, onde vários atores que fazem parte desse atendimento recebem esse plano e eles atuam em conjunto para fazer frente a uma situação adversa. Sim, ele já está sendo colocado em prática, então, desde o trabalho da prevenção, no caso. Exatamente. O nosso plano de contingência, desde o primeiro dia de governo, desde o dia 1º de janeiro, na verdade, já existia um plano de contingência em Novo Hamburgo, se não me engano, já desde 2009, se não me falha a memória. E quando nós assumimos agora em janeiro de 2017, a gente pegou o que havia planejado, inclusive tem ações de organismos federais, no sentido de mapear riscos, isso já havia em Novo Hamburgo. O que nós fizemos? Nós pegamos esses materiais que já eram existentes, atualizamos as informações, criamos estratégias nossas, diferente do que havia, fomos nesses locais de risco que já estavam mapeados previamente e colocamos no nosso plano de contingência, então, atualizado para a realidade de agora. Buscamos novas parcerias, como a Fevale, como o Corpo de Bombeiros, que tem uma parceria muito forte conosco, e estamos, já desde o primeiro dia nós começamos a trabalhar ele, mas podemos dizer que já em abril nós estávamos já com ele finalizado, já foi apresentado pela prefeita no centro administrativo e agora nós estamos distribuindo os exemplares para Corpo de Bombeiros, Câmara de Vereadores, a própria Fevale que pediu. Hoje estamos aqui também divulgando esse plano de contingência, que basicamente além de nós trabalharmos de maneira organizada, é fazer com que a população reconheça melhor a Defesa Civil. E a população reconhecendo melhor a Defesa Civil, isso auxilia para que a população possa ela mesma se proteger. Sim. Como é que vem sendo essa parceria com a Fevale? De que forma a Fevale vai ajudar nesse plano? A Fevale, eles já têm um trabalho de minimização de riscos, que eles estão trabalhando mais precisamente nas áreas de encostas, áreas de escorregamento de massas, onde há possibilidade de desmoronamento, soterramento de famílias que moram nas encostas. Já está mapeado aqui em Novo Hamburgo pelo CPRM, que é um órgão federal, que é o Serviço Geológico do Brasil, CPRM que fez esse mapeamento. Então, baseado nesse mapeamento, a Fevale, através dos seus núcleos de engenharia e principalmente de arquitetura,
eles trabalham com equipes de campo para, em cima desses mapeamentos, traçar estratégias para resolver esses problemas. Seriam possivelmente remoção de famílias de locais de risco, trabalhar em locais onde podem ser realocadas essas famílias. Obviamente, isso tem que ser trabalhado junto à Prefeitura Municipal. Né? A nossa diretoria de habitação, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, estão conversando com a FEVALI, para, juntamente com esses trabalhos que a FEVALI tem, né, que nós possamos também, com o nosso trabalho de verificação de locais de risco, tentar, dentro do possível, remover essas famílias de locais de risco. Então, a FEVALI trabalha muito nessa parte de identificação de risco, de mobilização da comunidade. A própria Defesa Civil trabalha junto com a FEVALI no sentido de criar trabalhos, né, divulgação de materiais junto às escolas, postos de saúde. E nós também estamos criando, possivelmente agora nesse segundo semestre, um núcleo de defesa civil ali no Quefas, que a gente chama de NUPDEX, Núcleo de Proteção e Defesa Civil, comunitários. E, então a Defesa Civil quer se aproximar mais desses locais, porque nós temos grandes problemas de inundações, que afetam muito Canudos, Santo Afonso. Mas é uma situação que você consegue mensurar, você consegue acompanhar e retirar as famílias em tempo hábil. Já essa questão da nossa região mais ao norte, nós temos esse problema grave aí, que são as encostas, onde o Quefas é muito afetado. E tem muitas famílias, infelizmente, que residem em locais de risco, né? Então é um trabalho difícil para as prefeituras, para a Defesa Civil, mas nós, sabedores disso, estamos desenvolvendo políticas aí para tentar minimizar essa situação. Sim, tem um número de famílias que estão nessas áreas de risco já ou não? Nós ainda não temos bem mapeado o número de famílias, porque é difícil de você mensurar exatamente a localização das famílias em relação à área que foi demarcada pelo CPRM. Mas a gente pode afirmar tranquilamente que nós temos em torno aí de no mínimo umas 200 famílias que se encontram nessas encostas de morros, né? Algumas saem, né? A própria prefeitura já retirou algumas e foram colocadas em loteamentos em locais que não são locais de risco, mas a gente percebe que esses locais onde saem as famílias, muitas vezes se destroem as casas e acabam sendo ocupadas novamente, né? Então é uma situação bastante difícil e que requer uma atenção especial aí da Prefeitura e da Defesa Civil. Sim. E o Corpo de Bombeiros, como é que entra nessa parceria no plano de contingência? O Corpo de Bombeiros, na Defesa Civil, ele faz a parte de socorro, né? Todo sinistro que vai envolver a Defesa Civil, antes envolve o Corpo de Bombeiros. Quando a comunidade se vê afetada por uma situação de anormalidade, tanto numa situação de desmoronamento de encostas, quanto com relação a enchentes, inundações, o primeiro órgão a ser chamado é o Corpo de Bombeiros, porque eles têm plantão 24 horas para fazer socorro. Então, o Corpo de Bombeiros ele entra dentro da Defesa Civil na fase de socorro. E é ele que deflagra o atendimento maior. Na verdade, nós vamos entrar num plano de contingência, né? Desenvolver o plano de contingência, botar em prática, a partir de um aviso do Corpo de Bombeiros para a Defesa Civil. Nós vamos até o local, nos juntamos ao Corpo de Bombeiros, verificamos que a magnitude do evento ela é grande e precisa de mais recursos, né? E daí a gente desenvolve esses recursos através do plano de contingência. Sim. Essa experiência de ter sido tenente do Corpo de Bombeiros ajuda, no caso, nesse diálogo também, nesse trabalho? Ajuda. Ajuda, uma, porque a gente já é acostumado a trabalhar com situações de risco, já trabalhamos com questões tanto de deslizamento de encostas, inundações, alagamentos, enquanto bombeiro, né? Trabalhei 28 anos no Corpo de Bombeiros e também nos facilita porque a gente acaba conhecendo os profissionais do Corpo de Bombeiros e isso, de uma certa forma, você consegue ter um diálogo mais informal e isso facilita nas ações, né? Porque somos da mesma casa, como se diz assim, né? Eu sou tenente da reserva do Corpo de Bombeiros. Então, de certa forma, facilita muito, né, essa interlocução com o Corpo de Bombeiros. Sim. Essa questão das chuvas ali que tu comentou, dos alagamentos, a gente teve praticamente um mais forte, né, desde o início da gestão, né? Uma
forte semana de chuvas e acho que teve outra ali que não foi tão forte alagamento, mas como é que foi lidar com esse primeiro alagamento que pegou todo mundo de surpresa, se não me engano foi em fevereiro, né? Verdade. Na verdade, nós tivemos vários episódios, né, desde o primeiro dia de governo. Já nos primeiros dias, acho que foi dia 4, já teve uma questão de chuva forte, onde alagou o centro da cidade. Depois nós tivemos aquele advento no dia 19 de fevereiro, foi o mais forte que nós tivemos com relação à precipitação de chuva, que deu o caos aqui na cidade. Era impossível você se deslocar de Campo Bom para Novo Hamburgo. Ali naquela região da Ícaro ali virou o arroio, agora me fugiu o nome do arroio ali. O Arroio Peri, que faz divisa de Campo Bom com Novo Hamburgo, ele transbordou ali na Ícaro e a gente não conseguia passar de Campo Bom para Novo Hamburgo. Então foi uma situação difícil, o esgoto pluvial muito afetado, muito entupido, isso é uma situação de anos, né, que não é de agora, que você consegue perceber essas mazelas quando dá problema de fortes chuvas. Então tivemos grandes dificuldades, depois em março de novo choveu bastante, mas o que mais nos afetou mesmo foi as chuvas do final de maio. A partir do dia 26 de maio, choveu praticamente até quase que a metade de junho. E não foi só aqui na nossa região, foi no estado todo, né? Nós tivemos basicamente a 40 centímetros de haver um transbordamento da água em Bairro Canudos, aquela região lá da Bruno Werner Storck lá, que é uma região que alaga bastante, né? E pega também aqui Pling, e ficamos bem apreensivos, né? Tivemos dificuldades também no Santo Afonso, porque os arroios, eles vão tudo em direção ao Santo Afonso, e acabou que não havia uma vazão da casa de bombas para o rio, era muita água, então tivemos famílias afetadas no bairro Santo Afonso, mas já nessa época nós já estávamos com o nosso plano de contingência ativo. Nós já sabíamos como proceder, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Obras, Meio Ambiente, Secretaria de Desenvolvimento Social, ela faz parte do plano. Nós temos um plano de abrigamento que está dentro do plano de contingência, ou seja, a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela se encarrega em fazer todo o plano de abrigamento. Nós já temos os locais pré-definidos para onde levar as famílias, então isso é de certa forma uma tranquilidade, porque a gente já tem isso demarcado antes de ocorrer os fatos, né? Mas felizmente não tivemos a necessidade de fazer uma decretação de situação de emergência ou até mesmo de calamidade pública, né? Felizmente, né? Diferente de outras cidades que tiveram que tirar as famílias de casa aí, e tiveram que pedir ajuda para o governo estadual e federal. Nós vamos para o rápido intervalo comercial e já voltamos com mais Conexão Política.